Olá, vamos então a esse que vai ser realmente o último vídeo dessa nossa aventura pelo universo da inteligência artificial. Vocês lembram que nós vimos durante o curso que existem diferentes maneiras de se ensinar coisas a uma máquina e que uma delas é através de exemplos. O que nós podemos observar durante as atividades aqui do curso é que o que fazia com que o Zero pudesse apresentar comportamentos ou um comportamento inteligente era um programa de computador. Um programa de computador capaz de observar o mundo, os dados do mundo, por meio de sensores, como no caso da câmera do Zero. Capaz de aprender com esses dados, como no caso em que nós treinamos o Zero com uma figura em forma de estrela e com uma figura em forma de flor. Capaz de interpretar esses dados, como no caso em que nós apresentamos para o Zero algumas figuras de estrelas e algumas figuras de flores para ele classificar, ou seja, para ele interpretar esses dados que ele observava com o seu sensor câmera. Um programa também capaz de usar esse aprendizado, esse conhecimento, para realizar uma ação, para executar uma tarefa. No caso do Zero, essas ações eram simplesmente falar se a figura observada era uma flor ou falar se a figura observada era uma estrela. Ou como no caso do Zero que anda, onde as ações eram mover o Zero para frente caso a figura observada fosse interpretada como um sinal de andar para frente, ou mover o Zero para trás caso a figura observada fosse interpretada como um sinal de andar para trás. E esse software, esse programa, era capaz também de se adaptar a mudanças, adaptar o seu conhecimento a mudanças que ocorriam no ambiente que ele observava. Como no caso em que o Zero, ao observar uma figura de uma flor que ele nunca tinha visto, ou uma das figuras de flor que ele nunca tinha visto, ele ter interpretado essa figura de uma forma equivocada e então classificou ela como sendo uma estrela. Vocês lembram disso? O que nós fizemos então? Nós ensinamos para o Zero que aquela figura era de fato uma flor, e então, da próxima vez que ele observou essa figura, ele interpretou corretamente o dado observado e classificou a figura como sendo uma flor. Ou seja, ele adaptou o conhecimento dele a coisas novas que o sensor dele estava observando do mundo que o cercava, né? E que ele não estava sabendo interpretar corretamente com o conhecimento que ele tinha até o momento. É muito importante que a gente consiga observar nesse processo que éramos nós quem determinávamos o que o Zero iria aprender. Agora, uma vez que o Zero já tinha aprendido alguma coisa, ele passava a ter aí a capacidade de interpretar os dados que ele observava, as figuras que ele observava. Essa interpretação era dele, totalmente dele. Vocês lembram que depois que a gente treinou o Zero com uma figura na forma de estrela e com uma figura na forma de flor, quando nós apresentávamos para ele novas figuras de estrelas e novas figuras de flores, nós não sabíamos o que ele ia dizer que aquelas figuras eram? Era ele quem nos dizia se aquela figura era uma estrela ou se aquela figura era uma flor. Não éramos nós quem dizíamos a ele. Essa interpretação era dele. E depois, então, as ações que o Zero realizava a partir desses conhecimentos e dessas interpretações eram definidas por nós. O Zero não determinava que ações ele iria realizar no mundo com os seus sensores. Éramos nós quem dizíamos para ele falar ou para ele se movimentar, no caso do Zero que se move, ou para ele latir ou fazer qualquer outra coisa. Eu sei que nós vimos aqui apenas um pequeno exemplo de um tipo de uso da inteligência artificial, mas o fato é
que as inteligências artificiais presentes hoje no nosso dia a dia, elas não têm vontade própria. Elas fazem aquilo que elas foram programadas para fazer. E por que eu estou falando isso? Porque muito se fala hoje em dia nos perigos da inteligência artificial. Mas eu pergunto, os perigos da inteligência artificial presentes hoje no nosso dia a dia, eles são realmente da inteligência artificial ou eles são dos humanos? Esses perigos são das inteligências artificiais ou são das coisas que nós estamos ensinando para elas? Esses perigos são das inteligências artificiais ou são das ações que nós estamos determinando que elas realizem a partir das interpretações que elas fazem dos dados que elas observam? Santos Dumont criou o avião, uma coisa incrível, mas algumas pessoas decidiram usar essa invenção para fazer uma coisa bem ruim, que é jogar bomba em cima de outras pessoas. Os cientistas estão desenvolvendo sistemas inteligentes capazes de aprender com os dados que eles observam do mundo, de interpretar esses dados, de usar esse aprendizado, esse conhecimento para realizar ações, para executar tarefas, de se adaptar a mudanças. Agora, se nós vamos usar esses sistemas inteligentes para fazerem coisas boas para nós, ou se nós vamos usar esses sistemas inteligentes para fazerem coisas ruins para nós, isso é uma decisão nossa. Eu sei que você pode pensar, tá, mas a inteligência artificial está avançando muito rápido e muito em breve ela pode ser muito diferente do que ela é hoje em dia. Sim, é verdade. Existe muita gente que acredita que isso vai acontecer e nem vai demorar tanto tempo assim. Existem pessoas que acreditam que isso vai acontecer, mas ainda vai demorar muito tempo. E tem muita gente que acredita que isso nunca vai acontecer. Até onde pode ir a inteligência artificial? Quem sabe? No entanto, embora eu entenda que seja muito importante nós buscarmos estudar e tentar prever os possíveis futuros para inteligências artificiais que ainda não fazem parte do nosso dia a dia, a minha preocupação aqui é com a urgência de nós buscarmos compreender e também tomarmos decisões a respeito de uma inteligência artificial que já faz parte do nosso dia a dia e já está mudando o nosso presente e o nosso futuro. Você quer, por exemplo, que uma inteligência artificial possa aprender com os filmes que você assiste, com os livros que você lê, com as coisas que você curte na internet, que você compartilha, e com isso possa determinar quais as suas maiores aptidões, quais os seus maiores interesses, e os governos ou as empresas possam então usar essas informações para determinar que curso você pode cursar numa faculdade ou que cargo você pode ocupar numa empresa? Você quer que uma inteligência artificial possa interpretar os seus exames de imagem e assim, quem sabe, possivelmente identificar, por exemplo, um câncer em estágio inicial e assim os médicos possam tratar você precocemente e, com isso, salvar a sua vida? Você quer, por exemplo, que uma inteligência artificial possa identificar pelo movimento que um carro está apresentando se o seu motorista está possivelmente embriagado, então avise a polícia que pode ir lá parar esse carro e, então, possivelmente evitar uma tragédia? Esses são alguns exemplos dentre inúmeros exemplos de coisas que as inteligências artificiais presentes hoje no nosso dia a dia já são capazes de fazer. Quais decisões nós queremos que as inteligências artificiais tomem sozinhas? Quais decisões nós queremos que elas nos ajudem a tomar? E de quais decisões nós não queremos que elas participem? Que tarefas nós queremos que as inteligências artificiais realizem sozinhas? Que tarefas nós queremos que elas nos ajudem a realizar? E que tarefas nós não queremos que elas realizem? O que nós queremos
que as inteligências artificiais aprendam sobre nós, sobre o nosso mundo.